Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Inteligência e Foco. E continuando com a nossa série Prosperando com Sabedoria. Hoje eu queria trazer para você um rei chamado Uzias. Eu vou ler alguns versículos bíblicos e eu vou tentar explicar de forma resumida para você como que este homem se tornou próspero, tudo porque ele se colocou ou se colocou à disposição de fazer uma coisa. A gente pode acompanhar no livro de 2 Crônicas 26, aqui no versículo 5, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E hoje na série Prosperando com Sabedoria, nós vamos falar acerca deste homem chamado Uzias, que prosperou em cima de uma condição. Qual era a condição para que ele prosperasse? Ele tinha que se propor a buscar a Deus e continuar buscando a Deus. E ele o fez. E o que ele alcançou por buscar a Deus, por se colocar nessa condição de buscar a Deus. Mais abaixo diz assim, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou muro de Gade, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Então, olha só, ele se propôs a buscar a Deus e quebrou muros. Muros, o que a gente pode entender como muro? Muro, barreira. Se tem um muro na sua frente, você não passa. Se tem um muro, por exemplo, casas, né? Tem a casa e tem o muro, que é uma proteção. Obviamente que você não vai conseguir enxergar a casa ou entrar na casa por conta do muro. Claro, tem a possibilidade de você pular aquele muro, enfim. Mas não é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o contexto de muro. Muro eram proteções. E naquelas épocas, as cidades que possuíam fortificações de muros eram consideradas intransponíveis. Eram consideradas cidades impenetráveis. Quer ver um exemplo? Você provavelmente já assistiu esse filme Troia. Troia era considerada uma cidade muito forte porque tinha um muro muito grande, né? Então, para entrar na cidade, primeiro tinha que transpor aqueles muros. Então, para você poder ter uma ideia da dificuldade. E olha que Uzias, por se propor a buscar a Deus, diz aqui, que ele saiu, guerreou contra os filisteus, que eram os seus inimigos, mas quebrou os muros. Quebrou o muro de Gade, o muro de Jabne, o muro de Asdod e edificou cidades ali. Então você vê que ele quebrou o muro. Quando você se propõe a buscar a Deus, os limites são quebrados. Porque existem pessoas que elas até conseguem vencer, mas até um certo ponto. E daquele ponto ela não passa. Talvez os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho, ele até chegou num ponto, mas não ultrapassou aquele ponto. Existem ainda barreiras que impedem você de alcançar resultados maiores, de chegar a lugares que você já mentalizou, mas não tem ainda condição para isso. Veja que por ele se propor a buscar a Deus, essas barreiras foram quebradas. Ele não só avançou, como ele dominou aqueles lugares. Ele construiu, ele edificou cidades
dentro, entre os filisteus. Então a barreira que existia foi quebrada. Então a primeira coisa que Deus faz quando você se propõe a buscá-lo é quebrar barreiras. É fazer você chegar onde você não conseguia. É fazer você alcançar o que você não estava alcançando. É fazer você quebrar, romper limites, romper barreiras. Primeiro ponto. Mais abaixo, diz assim, ó. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Olha aí, Deus o ajudou. Quando você se propõe a buscar a Deus, Deus te ajuda. E como que Deus ajuda alguém? É fazendo cair dinheiro do céu? Não. Deus ajuda colocando uma pessoa no seu caminho. Deus ajuda abrindo uma porta, criando uma situação onde você é favorecido. Veja que Uzias alcançou, quebrou aquelas barreiras, sim, mas com a ajuda de Deus. Então, o segundo ponto, quando você se propõe a buscar a Deus, entenda isso, Deus te ajuda. Ação direta, é Deus te ajuda. É Deus que vai na sua frente, é Deus que vai criando situações, colocando pessoas aqui, trazendo outras pessoas ali, e você não entende como que isso aconteceu. É Deus te ajudando, por quê? Se propôs a buscar ao Senhor. Mais abaixo, diz assim, ó. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Os amonitas eram inimigos de Uzias, mas veja que eles deram presentes, e esses presentes condicionou a Uzias a crescer, o nome dele se espalhar, a ponto de ser conhecido até a entrada do Egito. E como diz, porque se fortificou altamente. Então Deus ajudou Uzias de tal forma que ele colocou pessoas para ajudar Uzias, para dar a Uzias condições de ele se fortificar, dele crescer, da fama dele se chegar até o Egito, porque ele se propôs a buscar o Senhor. Então, olha só, primeiro ele rompe barreiras, quebra limites, quebra barreiras para te favorecer. Depois ele te ajuda diretamente, colocando pessoas que vão abrir portas, que vão te impulsionar, que vão te ajudar, que vão fazer com que você tenha, no caso, com o que você trabalha, se fortifique, cresça e passe a ter renome. Tudo porque ele se propôs a buscar o Senhor.